Louvado seja o Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Eu disse que vocês levantaram uma bandeira muito poderosa nesta noite quando vocês disseram que vocês estão apresentando Moses Coet como uma grande bandeira hoje. Muitos aleijados andaram, mas, entretanto, nesta noite nós queremos lidar com isto que é mais do que um milagre. É uma maravilha muito grande da forma como vocês apresentaram, e eu concordo com vocês. Se você olhar a cura de Moses Coet, é uma tremenda maravilha a forma como Deus Todo-Poderoso o levantou. Se você apenas olhar para ele e olhar a condição de Moses Coet, aquele de Mount Summit, se você olhar a condição dele, a primeira coisa que te toca é que é inacreditável. A condição dele é virtualmente inacreditável, porque você vê que as pernas dele, ele não pode coordenar da cintura para baixo, até mesmo quando ele está se arrastando, ele não é capaz de coordenar. Se você circular, vocês circularam o vídeo no WhatsApp, na mídia social, porque essa é a bandeira que vocês disseram não. Há muitos aleijados que andaram, entretanto, é importante agora focar em um. Então eu disse, vamos sentar e vamos ver. Nós já fizemos estatística, mais de 30 aleijados em menos de uma semana, mas apenas pegar um aleijado como Moses Coet, então você entra em temor e tremor. Você é colocado em um lugar onde você pensa, mas o que é que o Senhor está dizendo? O que é que o Senhor essencialmente está dizendo? O que é que o Senhor essencialmente está dizendo para esta geração? O que é que o Senhor está dizendo para a igreja? Ao levantar Coet, porque se você olhar Coet, você vê que da cintura para baixo, ele é morto, ele não consegue nem arrastar as pernas dele, ele não tem membros, ele não tem como se arrastar, ele está lutando para conseguir se arrastar. Então não é de admirar que ele tem incontinência urinária e intestinal, de forma que as fezes saem e ele não percebe porque ele não sente. Então isso que você está fazendo, Pastor Kennedy, trazendo um despertamento para essa nação e o corpo de Cristo globalmente. Então você diz, espere um pouco, será que nós podemos agora ver as estatísticas e ver a qualidade da conversa que o Senhor está tendo? Este tipo de aleijado, 19 anos de idade, Moses Coet, você sabe, os hospitais, os especialistas, ortopedistas, todos os especialistas desistiram, neurologistas. Eles desistiram. É por isso que eles agora o abandonaram nesta condição. E você vê o aleijado bíblico. Porque então, na Bíblia, eles não tinham cadeira de rodas. Então, a sua pergunta é muito válida, Sr. Kennedy. Quando você perguntou, e você disse, o que é que Deus está dizendo? Será que isso é apenas parte de estatística? Hoje os 30 aleijados andaram, o número 50 andou? Não. É por isso que eu também quis contribuir um pouco nesta discussão. Eu sei que nós temos bispos muito sêniores, o próprio arcebispo sênior está aqui no escritório central com um grande time de bispos sêniores. Nós temos o supervisor geral, Amos Wandeira. Nesses 3 dias de trabalho e de celebrações, literalmente aqui, para traçarmos um grande plano, um grande programa de abrir o escritório central uma vez que o coronavírus diminuir, fazer um grande programa para estabelecimento dos bispos sêniores e os arcebispos adjuntos e os presiding bishops e os supervisores e pastores. Mas neste tempo curto, quando eles estão descansando para a sessão da reunião de amanhã, eu quero contribuir com o seu programa
Pastor Kennedy, porque a bandeira que você está levantando é muito séria, baseada nas estatísticas. Será que podemos olhar para Moses Quet? E quando você olha para Moses Quet, arrastando-se, tentando arrastar-se no chão, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas imaginar imagine que este fosse você, imagine que fosse você. Então você entende a enormidade daquilo que Jesus fez. Você entende a enormidade do que o sangue de Jesus alcançou. Então você entende a enormidade dos 2 profetas de Yahweh para restaurar a autoridade e o poder do sangue da cruz de Jesus. E é por isso que eu quero contribuir com isso também, se me der uma chance, porque agora você pode ver muito claramente, absolutamente claramente, que o Senhor está falando com a igreja de várias formas, através de sinais e maravilhas, milagres e poder. E a conversa que o Senhor está entregando para a igreja agora é a realidade do céu, a realidade do céu. E você vê muito claramente que o Senhor está apresentando a vida que é além da vida deste mundo para você através da cura de alguém como Moses Quet. Está projetando a vida futura, a vida depois disso, a vida de poder, a vida de autoridade, o reino vindouro. Ele está demonstrando este reino vindouro com grande poder e autoridade. Ele está projetando este reino vindouro com poder inimaginável, com poder inquestionável, um poder inquestionável, para mostrar para vocês que o reino que está vindo, a vida que está vindo, é muito mais superior do que esta vida, que enquanto que esta vida que é caracterizada pela dor e pelo sofrimento, pela angústia, pela rendição, mas a vida que está por vir é caracterizada por poder, autoridade e o poder do próprio Deus. E esta mensagem, você vê, projeta muito bem quando você olha para Moses Quet se arrastando no chão, tentando se arrastar. Você vê que ele não pode nem sequer arrastar a perna. Em um tempo ele tenta puxar a perna, ele não consegue, significando que a coordenação da cintura para baixo é inacreditável, é difícil. Então, é muito poderoso como que o Senhor está convencendo, evangelizando uma geração que é virtualmente moderna e que se submeteu e se entregou a outro tipo de vida. Eles pronunciaram uma declaração de independência de Deus. Então, esta é uma hora muito poderosa. É por isso que eu quis contribuir aqui, que se o reino está falando a respeito do reino vindouro, se ele está usando o poder da cruz e do sangue que os 2 profetas do Senhor vieram para restaurar e estabelecer no centro da experiência de adoração cristã, para distinguir a igreja de Cristo, de qualquer outra coisa que é adorada nesta terra. Então, o que é que Deus está dizendo, Pastor Senior Kennedy? Esta é a contribuição que eu quero fazer hoje. Eu quero colocar diante de vocês e submeter muito claramente aqui que o Senhor essencialmente está dizendo que há um reino que está vindo e Ele está conquistando o seu coração através destas obras para que vocês sejam convictos e totalmente vocês possam aceitar, para que agora vocês possam receber Jesus e se preparar bem para o reino vindouro, porque você pode ver o precursor que Ele enviou, Moses Quet, naquela situação deplorável e devastadora. E agora Moses Quet pode levantar. E sobre os seus pés, novamente, sozinho. Sobre os seus pés, sozinho. Muito poderoso.
E a igreja está celebrando na nação. Lembre-se as chamas do avivamento que o Senhor me mostrou naquela tremendo sonho. Muitas chamas do Espírito Santo estavam ao meu redor e eu pude ver os dois profetas ao meu redor 2 vezes. Então, eles estavam incendiando a igreja e a nação. Foi isso que o Senhor quis dizer, porque eu fui ele foi a Mombasa, encontrou um lado, ele foi a Sugu, encontrou outro. Foi a Mount Salmond e agora encontrou lá Moses Coete. Então, foi a Night Bison, então ele encontrou o Andiro. Porque ele foi lá e encontrou Miriam Andiro. Para onde quer que você se virar, há chamas de avivamento indescritíveis, que são insondáveis, mas o que é que o Senhor está dizendo na cura de Moses Coete? A bandeira que você levantou hoje e você circulou através das mídias sociais, eu estou dizendo que devido à enormidade e o poder do reino vindouro, você pode ver claramente que o Senhor está dizendo que esta geração precisa estar ciente que Ele preparou para eles um reino com poder, um reino maior. Na vida deste jovem você pode ver o que o Senhor está projetando. Um reino muito mais poderoso, um reino muito maior de poder. E você vê que o Senhor está dizendo que Ele preparou para a igreja, para o crente cristão, um lugar no reino que virá, o reino dos céus, onde não haverá dor, não haverá sofrimento. O poder dele agora está sobrepujando e vencendo toda esta paralisia. Através da cura de Moses Coete, que ele tem um lugar. Ele tem um reino preparado para vocês. Ele preparou um reino para vocês. Um reino eterno. Isto é simplesmente, por favor, cheque a sua network. Certifique-se de que eu estou ao vivo, porque eu quero que o mundo inteiro ouça isso. Nós já estamos de volta ao ar novamente. Então o Senhor está dizendo que Ele tem um lugar para vocês no reino vindouro. Ele está dizendo que todos os que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, há um lugar para vocês no reino vindouro, no reino de Deus que eu estou anunciando aqui, com tremendo e inacreditável poder. Até mesmo um tolo, um louco pode entrar no reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. Se você ler Isaías 35, 8 e 9, ele diz, nem mesmo louco errará. Então Deus Todo-Poderoso está vindo muito claramente dizendo para vocês que Ele tem um lugar para você. Deus está dizendo para você que o reino de Deus está próximo e vocês precisam se preparar. Eu estou simplesmente pegando a cura somente do Moses Coete. E como que o Senhor restaurou totalmente incontinência urinária e intestinal e agora totalmente curado. Completamente curado. Então, este é um tempo tal. É um tempo tal na história da igreja. Então eu quero focar nesta mensagem que o Senhor está dando, que veja, eu estou pronto. Eu sou o teu Pai. E eu preparei um lugar para cada um de vocês que receberam Jesus. Eu preparei um lugar para vocês. No reino que virá. Deus preparando um lugar para vocês no céu, onde há poder. Não mais tristeza, não lágrimas, não choro, não funerais, não hospital, não aleijado, não cego. É por isso que Ele está curando os aleijados, para que vocês saibam que no reino dele não há aleijados. Então, eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Coríntios, povo abençoado. Sr. Kennedy, se você me permite, no seu programa também para contribuir. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ligar. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 9. No versículo 9 ele diz, entretanto, como está escrito, coisa que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e mente nenhuma humana imaginou as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
Isto é muito poderoso, que ao levantar um aleijado na condição mais devastadora e deplorável como Moses Coete, Deus está dizendo que isso é apenas um pequeno vislumbre. Nenhum olho ouviu, nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais imaginou o grande tesouro das coisas que Deus preparou e reservou para aqueles que o amam. E você sabe que amar a Deus é essencialmente fazer a vontade de Deus. Então você vê a instrução daquilo que Deus quis entregar para vocês nesta instrução bem diante dos seus olhos. Ele está dizendo que se a cura de Moses Coete te chocou e te espantou, se o levantar dos aleijados te chocou por tanta graça, tanto amor, então ele está dizendo, você ainda não sabe o que ele tem reservado para você. Então, isso projeta um pequeno vislumbre daquilo que Deus colocou e reservou para aqueles que amam a Jesus, aqueles que o amam, aqueles que amam o Espírito Santo, aqueles que amam Deus Yahweh, Deus Pai. Então, quando você levanta essa bandeira da cura deste aleijado, Sr. Kennedy, para mim, esta é a minha contribuição. Eu vejo Deus dizendo que, veja, há um reino vindouro, e no meu reino do céu, eu preparei um lugar, eu vou acomodar você, eu tenho lugar suficiente para vocês que creem em Jesus, receberam Cristo e andam em santidade, eu tenho um lugar para vocês. E naquele reino, se isso já te espantou, do tanto de poder e autoridade, e a anulação da dor e do sofrimento, e a beleza da restauração e do renovo que Deus fez em Moses Coete agora, então ele disse, vocês ainda não viram nada, que aquilo que eu tenho guardado e reservado para vocês vai chocar vocês. Você não pode imaginar nesta vida, você não pode processar com a sua mente humana. Que um tempo tão poderoso, povo abençoado, que o que Deus reservou para o seu povo, através destas curas, das curas dos aleijados, você fica confuso e pensa, espera um pouco, são mais de 30 aleijados em 20 dias, mais ou menos? Se isso já te confundiu, te chocou, então quanto mais a bondade e o poder que está diante de vocês no reino vindouro, isso deve te chamar ao arrependimento. No livro de Marcos 10, 29, Marcos 10, 29, ele diz o seguinte, novamente, agora focando na minha contribuição nesta noite, enquanto você discute com os seus ouvintes, o aleijado que andou, qual é a mensagem de Deus? E eu estou dizendo para vocês que a mensagem é esta, há um reino maior, um reino melhor, um país melhor, e todos agora têm que ser convencidos e preparados para aquele reino vindouro, onde não há dor, não há sofrimento, não há agonia. E ele está dizendo no livro de Marcos, abram comigo no livro de Marcos 10, 29, ele diz, em verdade eu lhes digo, respondeu Jesus, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por minha causa e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. E ele diz, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição, ele diz. E na era futura, a vida eterna. Quando o Senhor traz estas curas, uma cura tão tremenda como essa, o Senhor está te dizendo muito claramente que há uma vida melhor. Que vocês já viram por si mesmos o que essa vida tem para oferecer. Paralisia, cegueira, surdez, mudez, lepra, coronavírus, câncer, hipertensão, diabetes, açúcar no sangue, todas essas coisas. Agonia e dor.
agonia ininterrupta e dor. Entretanto, o Senhor está dizendo através dessas curas que, veja, eu não tenho que pregar isso para vocês, que os aleijados preguem isto para vocês. O Senhor está dizendo que Ele não pode pregar isto para vocês. É óbvio que o reino vindouro é muito maior e muito melhor e mais poderoso e mais santo e mais pacífico, paz perfeita, mais saudável, mais justo, sem pecado. Os milagres, só os milagres já devem pregar isso para vocês. E é por isso que quando você vê aleijados e mãos escoentes levantar e andar em condições devastadoras, onde os especialistas já desistiram, 19 anos de idade, se arrastando, não tem nenhuma vantagem mecânica. Então, quando ele se arrasta, significa que ele não tem nenhuma vantagem mecânica. Então, ele não tem nada disso. Deus está usando isso para chamar e acenar por uma geração para vir para o seu reino. O livro de João 14:6, ele diz: a casa do meu pai tem muitas moradas, significando que ele tem lugar para vocês. A casa do meu pai tem muitos aposentos. Versículo 2. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas eu vou lá para preparar um lugar para vocês. O Deus Todo-Poderoso está usando os seus 2 profetas agora para estabelecer a autoridade e o poder do reino vindouro, do sangue e da cruz, essencialmente a vinda do reino vindouro. Ele está dizendo, venham a mim. Eu vejo a sua dor nesta vida. Então, quando você levanta a bandeira deste aleijado, uma séria bandeira, e você disse, qual é a mensagem? Você fez uma pergunta, o que é que Deus está dizendo nestas curas, nestas maravilhas chocantes? Todos concordam, é um milagre por si, é uma maravilha por si mesma. E no livro de Mateus, agora você vê muito claramente o Deus Todo-Poderoso, Ele está acenando para você. Ele está usando estas curas para te chamar para o reino dEle, para te chamar ao arrependimento. Ele está dizendo que quando você vê estas curas, você tem que cair de joelhos e se arrepender e gritar para o Senhor que os seus olhos viram isto. Mateus 25. Versículo 34, ele diz, novamente, eu estou simplesmente enfatizando hoje e emulando a mensagem que Deus está projetando através das maravilhosas curas destes aleijados que você vê, que vocês estão vendo. Deus está acenando para uma geração, para um reino maior, um reino com maior poder, um reino onde não há dor, não há sofrimento, nem agonia. Ele diz, nem o louco, nem mesmo o louco errará nisso. Qualquer que seja a devoção, a definição de louco em Isaías 35. Mas então, Mateus 25, a mensagem dos aleijados que nós estamos discutindo hoje, se você me permite contribuir. Mateus 25, 34, ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham abençoados do meu Pai, aqueles que foram abençoados pelo meu Pai, recebam a sua herança, o reino que lhes foi preparado, que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O Senhor está usando estas curas de aleijados, estas maravilhosas curas, para te acenar e te chamar para o reino, para que você aceite arrependimento, receba Jesus e seja santo, e se prepare para a vinda do Messias. Obedeça as palavras da minha língua, os 2 profetas de Yahweh, que estão operando na terra agora, no enigma mais inacreditável de poder e temor como nunca antes. Ele está dizendo que estes milagres estão acenando vocês para o arrependimento e te preparando para o reino vindouro. Ele está projetando e trombeteando e expondo a vinda do reino vindouro, o reino de Deus. E ele está dizendo que estes milagres estão acenando para vocês o fato de que Deus preparou para vocês um reino, um lugar no reino dos céus. É a respeito do céu, povo abençoado.
E no livro de Hebreus 13, abram comigo lá, Hebreus 13, no livro de Hebreus, capítulo 13, a mensagem da cura dos aleijados que estavam no chão, Jael Chemtai. Se você olhar, Beatriz Atieno e o irmãozinho, Odocano, Nyanachek, no Sudão do Sul, a mulher congressista na Finlândia. Estas tremendas curas de aleijados, Jorogen Likoni e muitos outros, sem que eu saia do escritório central, o templo do Senhor, um simples decreto para demonstrar o poder indescritível, o poder inatingível, impensável do reino vindouro. Ele diz que tem que haver uma escolha óbvia neste lugar, neste mercado. Tem que haver uma escolha óbvia. Sem sair de Nairobi. Se Deus está demonstrando o poder da era vindoura, então não há necessidade de convencer ninguém, nem 1 milímetro. Hebreus 13, povo abençoado. Hebreus capítulo 13, versículo 14, para aqueles de vocês que vão receber isso e então voltarem-se para Jesus e se arrepender e receber o anúncio da vinda do reino e receber a instrução deste que fala com vocês. Sejam santos, sejam justos, tenham reverência por Deus, tenham temor de Deus. Hebreus 13, 14, aqueles que ouvirem e vão se adaptar e vão entender a mensagem desses aleijados que está transmitindo para vocês. As maravilhas. Hebreus 13, 14, ele diz, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas nós estamos buscando a cidade que virá. Ele está dizendo que aqui na terra tudo é perecível. A vida é perecível. Tudo é mortal. A vida é mortal. Tudo é temporário. A vida é temporária. Tudo é corruptível. A vida é corruptível, é corrupta. Ele está dizendo, entretanto, nós estamos procurando uma cidade permanente que virá. Por que você investiria a sua vida aqui? É isso que estas curas estão te perguntando. Se há tanto sofrimento, se há este tanto de sofrimento, então por quê? Por que você iria tentar investir toda a sua vida aqui? E entretanto o Senhor está ocupado expondo e exibindo a enormidade do poder, o poder insondável, o poder inimaginável, do reino vindouro. Por que você ainda estaria totalmente confuso e misturado com o perecível, o mortal e corruptível desta vida? Aleluia. Então agora, Sr. Kennedy, se você me permite contribuir, você agora pode ver a mensagem que o Senhor está trombeteando desta tremenda cura de Moses Coed. E todos os outros aleijados. Eu sei que nesta noite você está enfatizando a cura de Moses Coed. E do mesmo Mateus 25, 41, para aqueles que agora aceitarem. Aqueles que vão responder, dizer, não, isso é grande demais, eu não posso ignorar isso. Eu preciso descobrir o que o Senhor está dizendo. Eu tenho que descobrir. Aqueles que estão respondendo ao toque de despertar. Mateus 25, 41, ele diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Agora, estes são aqueles que não deram atenção
Os negligentes, cujos corações são de pedras, endurecidos pelas coisas dessa vida, pelas coisas deste mundo. A cura de Moses Coet e dos outros aleijados está simplesmente dizendo para vocês que agora vocês têm que se apartar da vida da vida deste mundo, das coisas deste mundo. Há um reino maior, uma causa mais elevada que está vindo. Quando você vê o poder sendo exibido agora, como um vislumbre para você, um preâmbulo, você tem que abandonar tudo aquilo que você chamava de tesouro desta vida e abraçar o tesouro vindouro, o reino vindouro. E no versículo 46 ele diz: então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqueles que agora entenderem a mensagem, eles vão entrar na vida eterna, ele diz. Vocês agora entendem o que Yahweh está dizendo? O que o Senhor Yahweh está dizendo a respeito da tremenda cura dos aleijados que vocês vêm andando e o poder exibido, o poder que está depositado lá e exibido deste que fala com vocês de Nairobi, a vinda do reino vindouro, o poder de Deus. Como você pode perder isso? Como você pode dizer, eu sou educado, eu não sou capaz de lidar com isso? Como? Eu sou educado, eu sou um professor, eu sou instruído. Eu não posso entrar no reino de Deus. Mas a mensagem do Senhor, da cura destes aleijados, da tremenda visitação que está acontecendo, fala a respeito do reino vindouro. O Senhor está falando de uma forma espantosa, uma forma tão poderosa com poder, e Ele está demonstrando o poder do reino vindouro. Não, sem sair de Nairobi, ele faz um simples decreto, o céu abre. Então ele faz um decreto e os aleijados andam em toda a nação. Quão poderoso! Uma primeira vez na história da Bíblia. É uma quebra de recorde. Quando você vê aleijados que estão totalmente assolados pela paralisia e devastados da forma mais deplorável possível, finalmente levantando. Isso é tremendo. Isso é uma mensagem que ninguém pode ignorar. Vai ser um perigo para qualquer pessoa ignorar. É por isso que Hebreus 11:16, ele diz o seguinte, Hebreus 11:16. Então, veja esses aleijados, você pode ver os poderes da era vindoura e você vê que Deus está dizendo que Ele tem um lugar para vocês. Esta noite eu estou focando em Deus te preparando para o reino dos céus, usando estes aleijados para fazer você saber que Ele preparou um lugar para vocês no reino dos céus. Hebreus, capítulo 11, versículo 16, ele diz, em vez disso, mas ao contrário, eles aguardavam a pátria celestial, um país melhor, a pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. E eu já vi aquela cidade, a cidade da Nova Jerusalém. Eu já vi aquela terra. Ele está falando... Abraão, ele está falando da fé. Abraão foi prometido a ele em Gênesis 12. Entretanto, toda a vida dele nesta terra, ele não viu esta promessa se cumprir. Mas ele viveu com aquela fé e com aquela esperança. Abraão entendeu que as promessas de Deus, uma vez que são dadas para você, elas são eternas. Elas são eternas. Elas nunca falham. E é por isso que ele diz aqui muito lindamente, em Hebreus 11:15, ele diz, na verdade, eles ansiavam por uma pátria melhor. Uma pátria celestial, significando que o que Deus prometeu para eles, Deus não queria
não deu evidência para eles. Mas nesta geração ele está dando evidência através dos aleijados que estão andando. Que o reino vindouro, a cidade que está vindo é a melhor cidade que Deus já preparou para vocês. Ele preparou um lugar para vocês lá. Ele não deu nenhuma evidência, mas eles sabiam que tinham um país melhor, uma pátria melhor. Eu espero que a equipe da rádio está trabalhando na internet para que todos do mundo inteiro possam ouvir. Ele está dizendo que esses aleijados que estão andando estão essencialmente anunciando que há uma cidade melhor, uma pátria celestial esperando para vocês, por vocês. Que tempo poderoso na história da igreja. Que tempo, que hora poderosa na história da igreja. Que tempo. E se você abrir comigo, povo abençoado, ele, 2 Timóteo, mas ele está dizendo aqui que vendo, só de ver estes aleijados andando, já deve te fazer rejeitar o mundo. Porque ele diz, foi o mundo que fez isso com eles, não lidou com o problema deles. O mundo não deu nenhuma solução. O mundo mas agora o mundo está vendo a exibição do poder do reino vindouro. É isso que o Senhor Yahweh está dizendo. Que quando você vê o poder de Deus sendo exibido na terra agora na igreja, aqui de Nairobi, você tem que abandonar a sua vida como ela é nessa terra. Você tem que deitar fora. Você tem que jogar fora. Você tem que se despojar. Você tem que rejeitar a sua vida como ela é agora. Porque Deus, Ele vai, e não há dúvida, na sua casa, no seu país, na sua família, na sua nação, nas suas igrejas. Quando você vê aleijados como Miriam Wanjiru, naquela idade, como Dorcas Timiu Kitali, Moses Coet, Miguel Wangi, Philip Ogandi, e a lista continua. Blessings Wanjiru, Sylvia Wamboy, todos eles. Quando você os vê naquela condição deplorável, o poder de Deus manifestado na terra, levantando-os sem nenhuma cirurgia nem intervenção médica, Ele está dizendo que vocês têm que abandonar, todos têm que entender e saber que o reino vindouro é maior e este reino agora se aproximou. Os precursores já estão aqui. 2 Timóteo 4,18, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4,18, ele diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna, de todo ataque, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Quando você vê a forma como o Senhor está resgatando os aleijados, não há como ajudar, não há ajuda do governo, nem dos hospitais, não há ajuda de ninguém, não há ajuda da sociedade. Ele diz, isto deve te dar o poder para você entender o que Deus está dizendo, que não importa as circunstâncias. Se Ele pode fazer isso com esses aleijados, Ele pode fazer com você, te livrar de todas as perseguições e de todos os ataques que esta vida possa fazer contra você. Ter uma fé maior, mais forte.
De qualquer forma, o Senhor está dizendo que Ele pode te resgatar. O Senhor está dizendo que Ele pode, se Ele pode livrar estes aleijados da condição mais deplorável possível, onde os especialistas já tinham desistido. Não há intervenção do governo, não há intervenção dos hospitais, não há nenhuma ajuda de ninguém. Esqueça, não há nenhuma intervenção, nenhuma ajuda. Até agora, quando Ele enviou os seus servos que estão falando com vocês, e eles removeram o maior poder do reino vindouro para mostrar para vocês que Ele preparou um lugar para vocês em um país melhor, em um outro reino. Ah, isso é poderoso! Deus está falando com poder. Como você pode falhar em entrar? O mesmo Hebreus. Por que é que Deus prometeu para eles este país melhor, então? Em Hebreus 11:9, ele diz: pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha e viveu em tendas. Veja como Deus os ama. Veja como Deus preparou para eles um lugar, um país, uma pátria. Porque eles mesmos, eles receberam a promessa do Senhor e eles escolheram o Senhor. Eles o escolheram de uma forma poderosa, que agora o próprio Deus se sentiu impelido a não fazer com que eles não fossem envergonhados. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. O Deus, por isso Ele é chamado Deus de Abraão. Ele não tem vergonha de ser chamado o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés. Aleluia! Por quê? Eles mesmos tiveram tanto zelo, eles escolheram a Deus já desde o começo. E todos eles se renderam a Ele, se entregaram a Ele. E Ele diz, eles venderam, eles se livraram da sua terra em favor da terra prometida. E eles habitaram em tenda, como Isaac e Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Então eles ficaram firmes na promessa. Eles permaneceram firmes na promessa. Eles sabiam que se Deus Yahweh prometeu, Ele não é homem para mentir. Quando Ele promete, vai acontecer, porque a promessa é eterna. Então Ele diz, versículo 10, pois eles esperavam a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade. Então, povo abençoado, que tempo poderoso, que tempo maravilhoso, que tempo poderoso na igreja. Que linda hora na igreja. O que Deus está dando evidência agora. Agora você pode colocar a sua fé na evidência do poder de Deus, o poder da cruz, o poder do sangue. E no mesmo Hebreus 12:22 ele diz o seguinte: a promessa que agora você vê, os aleijados estão trombeteando uma mensagem para você. Eles estão dizendo para você, lembre-se desta promessa, lembre-se da glória. Esta glória veio com um propósito para a promessa, por causa da promessa da Nova Jerusalém, o reino do céu, o reino vindouro que é muito melhor. Hebreus 12:32 ele diz: mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Mas chegastes aos milhares e milhares de anjos em alegre Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos que estão arrolados no céu. Chegastes a Deus, o juiz de todos. Então o Senhor
está dizendo que o céu está chamando, o céu está acenando para vocês, povo abençoado. Quando você vê os aleijados andando, eles estão evangelizando o reino vindouro. Ele está dizendo que pela virtude, se dependesse deste mundo, eles permaneceriam aleijados, porque não tem como lidar com a condição deles. Não há ajuda nesta vida. Esta vida é totalmente derrotada. O Senhor agora está usando isso para enfatizar para esta geração que o reino vindouro é maior, é mais nobre, é mais poderoso. E você não pode errar nisto. A mensagem é tão clara e é tão distinta como o dia da noite. E ele está dizendo que quando esses aleijados levantam e andam por um comando, o poder de Deus está sendo exibido e demonstrado. Este poder está falando do lugar maior. Está falando com seus corações. Ele está alcançando os seus corações e as suas almas. Aquela cidade, o livro do Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler no versículo 14, ele diz o seguinte, ele diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele diz daquela cidade, que é uma cidade tão preciosa. As portas são de pérola. Isso que você chama preciosos metais nesta terra, é a versão celestial dos mais preciosos metais. O jaspe, as 12 fundamentos eram de jaspe, de safira. A terceira era de ágata. O quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o 10º, os tesouros mais caros foram usados para construir esta cidade para você. E ele está expondo este reino vindouro no céu. Por que você não aceitaria o convite? O convite que estes aleijados estão fazendo abertamente, dizendo que o reino de Deus está próximo. E os precursores estão estendendo este convite pelo poder da cruz, o poder do sangue, o poder da última unção, o poder que foi dado a eles por Deus em Apocalipse 11, versículo 3. Então, qual é a mensagem em tudo isto? Deus está expondo o poder do reino vindouro. Deus está te convidando para entrar neste reino, arrepender-se, ouvir este que está falando com vocês, o toque de despertar para se arrepender, arrepender-se, apartar-se do pecado. Este é o resumo de tudo agora. Abram comigo no livro de 1 João, povo abençoado, 1 João. Esta é a mensagem que eu deveria dar para vocês amanhã, mas você vê, nós temos bispos aqui hoje. 1 João 2, nós vamos ler do 15 ao 17, ele diz o seguinte: quando você vê estes aleijados andando, demonstrando o poder da era vindoura, o Senhor está dizendo que há coisas melhores vindo. Um reino maior está vindo. Um reino mais poderoso. Um reino mais grandioso. Onde não há dor, não há sofrimento, não há choro, não há lágrimas, não há assassinato, não há pecado, não há enfermidade, não há morte. Vocês terão outros corpos diferentes, corpos gloriosos. Então, ele está dizendo que quando você vê esses aleijados andando pelo poder e decreto destes 2 profetas de Yahweh, isto deve te dizer que você tem que abandonar o mundo.
Ele está dizendo aqui no livro de 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Ele diz, não amem o mundo. 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está essencialmente dizendo que você não pode amar os dois. Você não pode amar o reino vindouro que está sendo trombeteado por estes aleijados que estão andando e amar este mundo também. Quando os aleijados estão andando, eles estão dizendo, abandonem este mundo, desconectem-se deste mundo, porque o reino do poder está próximo. Ele diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida não provém do Pai, mas provém do mundo. Então ele diz, o mundo e a sua cobiça, os seus desejos passam, mas aquele que faz, ele está falando agora para os 8 bilhões, aquele que faz, se todos os 8 bilhões, todos aceitarem hoje, terão lugar no céu, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia. O Senhor está dizendo aqui muito claramente que você não pode amar o mundo e então amar o reino vindouro. Os aleijados estão andando. Ele diz, estão anunciando para você se separar do mundo, porque o reino do poder, mas povo abençoado, o Senhor está dizendo que você não pode ter 2 mestres, 2 senhores ao mesmo tempo. Você não pode. Que ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não pode. O Senhor Yahweh está dizendo que o reino do poder está vindo, o reino da glória está vindo, e as obras que o Senhor está fazendo agora, elas demonstram o poder que está residente naquele reino dos céus. Se falhar, corta novamente, a mensagem tem que ser transmitida. Então ele está dizendo, povo amado, não ameis o mundo, nem nada que há no mundo. Então esta é a mensagem que está vindo destes aleijados. Eles estão dizendo, veja como este mundo nos devastou nesta terra. Em sofrimento insuportável, os aleijados. Entretanto, agora com o único decreto de Nairobi, então eles manifestam os poderes da era vindoura, os poderes da cruz de Jesus. Então Deus está dizendo muito claramente que agora vocês têm que se separar do mundo. Não ame o mundo. Nem tu, infelizmente, quando você olha para essa geração hoje, ela é caracterizada, a identidade dela. Eles têm se identificado, eles querem ter certeza que eles estão se identificando eles olham para o mundo para decidir o que sapato eles vão vestir, usar, que roupa eles vão usar, que carro eles vão dirigir, que como será o cabelo deles. Esta geração, eles fizeram o oposto do que Deus está dizendo. É por isso que os aleijados estão andando para dizer que chegou a hora de abandonar o mundo. Ninguém pode ter 2 senhores ao mesmo tempo. Quando os aleijados estão levantando e andando, então é isso que eles estão anunciando, que vocês não podem servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você ama o mundo da terra e o mundo, ou o reino do céu. Escolha um. O diabo apresentou para Jesus os reinos do mundo durante os 40 dias de jejum e Jesus rejeitou. Deus está dizendo que vocês também têm que rejeitar as coisas da sua vida que se constituem o reino deste mundo.
Hoje, eles querem ser identificados com os modelos que eles compram. Por quanto dinheiro você tem no banco, o tipo de casa que eles têm, o padrão de vida, o tipo de carro que eles têm, a condição, as suas próprias profissões, os seus diplomas, o tipo de terno, o tipo de roupa, o tipo de gravata, o tipo de perfume e tudo. Eles estão andando na direção exatamente oposta daquela que o Senhor está anunciando, até mesmo na igreja. Quantas propriedades vocês têm? Que diplomas seus filhos têm? Que qualificações eles têm? Eles estão se comparando com o mundo, eles estão semelhantes ao mundo. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui, não amem o mundo. Não ameis o mundo. Em Mateus 6:24, ele diz... Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você se voltará a um, se voltar para um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Tudo que eles fazem, eles querem se identificar com dinheiro e dinheiro. E os aleijados estão sendo levantados. E o poder da era vindoura está sendo demonstrado diante dos olhos e trombeteados. Se você ama o mundo, você não pode amar Deus Pai. Você não pode amar o mundo e fazer a vontade de Deus. É por isso que ao terminar, Pastor Senior Kennedy, mas esta é uma mensagem muito poderosa. Eu insisti até que fosse transmitida. Vocês sabem que esses são guerreiros pelo Senhor, eles nunca vão desistir. Eles vão ligar nem que seja 100 vezes. O livro de Filipenses, enquanto terminamos, povo abençoado, Filipenses, capítulo 3. O que é que os aleijados que estão sendo levantados estão anunciando para vocês? Filipenses 3, 20 e 21, ele disse o seguinte, quando você vê aleijados como Moisés levantando, é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte, ele está dizendo, Filipenses 3, 20, mas a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele também transformará os nossos corpos mortais humilhados para ser os nossos corpos corruptivos, para ser conforme ao seu corpo glorioso. É isto o que os aleijados estão anunciando para esta geração. Então agora atenda os telefonemas e tem uma conversa ininterrupta. Mas aqueles que estão focados neste mundo, vivendo para este mundo. E agora vocês estão vendo que os aleijados estão andando não apenas para eles verem. É óbvio que nós estamos celebrando, é por isso que os bispos estão aqui, é por isso que nós vamos até os aleijados e celebramos os aleijados andaram, é porque o céu está envolvido nisso. Mas agora vocês entenderam que se você está focado no mundo, repita esta oração, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e me aparto totalmente do amor ao mundo. E agora eu recebi o toque de despertar para o arrebatamento, para o arrependimento pelos aleijados que estão andando. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, meu Senhor Jesus. E eu te peço para me transformar, para me mudar e buscar as coisas do reino vindouro.